Vamos sentar, por favor. Porque eles dizem que... Não, vai. Tá. Elas já foram publicadas? É que elas não foram publicadas. Foram? Não entraram no calendário. Mas eu posso chamar. Não tem problema. Eu chamarei. Já terminando. Essas? São essas de BIM? São de BIM? Tá bom, então. Senhores ministros, chama a julgamento, sendo relator o ministro Celso de Mello, a ação direta de inconstitucionalidade 2.995, requerente o Procurador-Geral da República, requerido o Governador de Pernambuco e a Assembleia Legislativa daquele Estado. E eu indago a Sua Excelência se é possível o julgamento conjunto das ADINs 3.148, 3.189 e 3.293. Sim, é possível. Essas são as matérias que parece que outros colegas também... Eu tenho os embargos de declaração. Embargos de declaração na sequência, então. Ministro Peluso, parece que tem mais uma? Temos aqui, senhor, temos que é a mesma matéria. 3.063. 3.063, também requerente o Procurador-Geral e requerido o Governador do Estado do Maranhão. Eu vou, então, chamar todas essas. Vou chamar primeiro as do ministro Celso e depois, em seguida, a de Vossa Excelência. Mas a matéria é idêntica. Portanto, chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2.995, requerente o Procurador-Geral, requerido o Governador e a Assembleia Legislativa de Pernambuco. A ação direta de inconstitucionalidade 3.148, requerente o Procurador-Geral da República, requerido o Governador e a Assembleia Legislativa de Tocantins. 3.189, requerente o Procurador-Geral da República, requerido o Governador e a Assembleia Legislativa de Alagoas. E 3.293, requerente o Procurador-Geral e requerida a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, a questão é conhecida do Tribunal, diz respeito ao problema da competência legislativa dos Estados-membros para a instituição e regulação no âmbito de seus territórios de serviços de loterias. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes que menciono neste voto, tem entendido falecer ao Estado-membro competência para legislar sobre essa matéria, e eu, no voto que tenho em cada um desses casos, e fazendo uma análise da questão do federalismo em nosso país, senhora Presidente, eu julgo procedente, afirmando que o eminente Procurador-Geral da República, autor dessas ações, pronunciou-se, afinal, pela integral procedência de todas essas ações diretas. A única diferença entre todas elas diz respeito ao ADIM 3.189 de Alagoas, em que foi suscitada uma questão preliminar que eu estou rejeitando, porque o autor da apresentação direta, que é o eminente Procurador-Geral, corretamente impugnou toda a legislação estadual posterior à vigente Constituição, notadamente a Lei 6.225 de 2001, que representa, no contexto do Estado de Alagoas e no âmbito do complexo normativo por este instituído, a própria gênese do sistema lotérico que essa unidade federada criou no período que se seguiu a Lei Fundamental de 88. Nos demais casos, a questão é sempre a mesma, sendo que, em relação ao Estado de Pernambuco, repete-se aqui o que aconteceu no caso de Santa Catarina, de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda, pertence. O Estado de Pernambuco sustenta que ele tem uma legislação anterior, uma legislação que, na verdade, se mantida, teria plena validade em face da legislação federal de 67, do decreto-lei que autorizava. A loteria tradicional. Exatamente, só que sobreveio esta nova lei, e mais,
a lei pré-constitucional e que seria válida não foi objeto de impugnação nessa ação direta, à semelhança do que aconteceu no caso de Santa Catarina. Eu, inclusive, destaco esse aspecto no voto que tenho aqui na ADIM 2995 de Pernambuco e menciono, inclusive, um momento só, menciono aqui. Nem se diga, finalmente, que a legislação pernambucana, objeto de questionamento nessa sede de controle, revestir-se-ia de validade pelo fato de o Estado de Pernambuco, já em 47, haver editado a Lei Estadual 73, daquele mesmo ano, o que representaria uma particular circunstância de caráter histórico e de ordem jurídica, cuja realidade, porque anterior ao Decreto-Lei 204 de 67, legitimaria, sob tal perspectiva e por parte dessa unidade de federação, a instituição, por direito próprio, da exploração dos serviços de loterias. Faço, digamos, uma série de considerações a esse respeito, e inclusive comentando o próprio Decreto-Lei 204 de 67, artigo 32, mantida a situação atual, não mais será permitida a criação de loterias estaduais. E no que não colidir com os termos do presente Decreto-Lei de 67, as loterias estaduais continuarão regidas pelo Decreto-Lei 6259 de 44. Mas digo eu, é importante assinalar, senhora presidente, que o Estado de Pernambuco, que poderia até mesmo manter o serviço de loteria, tal como existente no momento da edição do Decreto-Lei 204/67, desrespeitou, no entanto, os limites veiculados nesse diploma, promulgado pela União, vindo, com fundamento na legislação estadual, ora questionada, não só a ampliar os serviços de loteria, mas, sobretudo, a instituir novas modalidades lotéricas, sequer previstas pelo Decreto-Lei 204 de 67, como aquelas referidas no artigo 8º da Lei Pernambucana 12.343 de 2003. Loteria de números, loteria instantânea, vídeo, loteria, sistema lotérico online, real-time, bingo e loteria mista. E digo o seguinte, que essa lei pernambucana de 47 não constitui objeto de apreciação no âmbito dessa ação direta. E relembro que o plenário da Corte, ao julgar a ADIM 2996 de Santa Catarina, relator ministro pertence, deparando-se com situação rigorosamente idêntica de que hora se cuida, pois também o Estado de Santa Catarina, antes do advento do Decreto-Lei 204 de 67, havia instituído um serviço de exploração da loteria estadual, veio reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Catarinense 11.348 de 2000, destacando em tal julgamento que, embora a exploração dos serviços de loteria naquele Estado, Santa Catarina, houvesse sido instituída, como aqui em Pernambuco, por legislação anterior ao mencionado Decreto-Lei 204/67, o diploma legislativo impugnado em referida ação direta havia inovado substancialmente na matéria, estabelecendo, tal como sucede na espécie, novas modalidades de sorteios de serviços lotéricos que não haviam sido considerados e sequer previstos pelo já citado Decreto-Lei 204/67. Por isso que, em relação ao Estado de Pernambuco, fazendo destaque para essa particularidade, eu julgo procedente a apresentação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.343, de 29 de janeiro de 2003, estendendo essa mesma eficácia ao decreto, ainda que por via de arrastamento, ao decreto 24.446, de 21 de junho de 2002, dessa mesma unidade da Federação. No que se refere às demais ações diretas, 3.148 de Tocantins. Senhora presidente, eu também julgo-a procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.123, de 1º de fevereiro de 2000, da Lei 66, de 25 de julho de 89, da Lei 1.099, de 20 de outubro de 99, e do artigo 4º da Lei 1.115, de 9 de dezembro de 99, todas do Estado do Tocantins, estendendo essa mesma declaração ainda, por via de arrastamento, ao decreto número 1.399, de 25 de janeiro de 2002, e ao decreto 1.493, de 29 de abril de 2002, dessa mesma unidade da Federação. No que se refere à ADIM 3.293, de Mato Grosso do Sul, senhora presidente, eu julgo-a também procedente, e declaro a inconstitucionalidade da Lei 2.873, de 4 de agosto de 2004, editada pelo Estado de Mato Grosso do Sul. E no que se refere à ADIM
3.189 de Alagoas, eu rejeito essa questão preliminar, porque o Procurador-Geral da República corretamente impugnou todo o complexo normativo posterior à Constituição de 1988 e, rejeitada essa preliminar, eu julgo procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.225, de 15 de janeiro de 2001, da Lei 6.263, de 18 de setembro de 2001, da Lei Delegada número 13, de 17 de março de 2003, da Lei 6.140, de 30 de dezembro de 99, e da Lei 6.183, de 11 de agosto de 2000, todas do Estado de Alagoas. Eu indago se há divergência. Agora, Vossa Excelência se contenta com a norma constitucional de parâmetro, o inciso 20 do artigo 22, não é? Compete à União legislar sobre... Eu acentuo esse aspecto. Pronto, não é? está certo. Há divergência? Presidente, Pois não, ministro. reporto-me, presidente, ao voto proferido na ADI 1169 e peço vênia ao relator e aos nobres colegas para julgar improcedentes os pedidos formulados nesse processo. Farei juntar a justificativa de voto. Pois não. Senhor Presidente, eu também Pois vou não, fazer ministro juntada de Gilmar. voto. E também só gostaria de ressaltar, acho que nos casos específicos, o ministro Celso de Mello ressaltou esta série de repristinações. Né? Sim, exatamente. Ou a série de impugnações, né? Tendo em vista as eventuais repristinações. No caso específico, na verdade, no caso de Pernambuco, a lei é anterior à Constituição, na verdade, de 1940. Hein? Anterior a 67. Anterior a 67, e parece compatível com a própria cláusula autorizativa constante do decreto-lei, que permitia que os estados mantivessem a loteria até dentro de determinados modelos. Agora, pode ocorrer, e eu me lembro que há um precedente, creio que pelo menos teve voto do ministro Pertence, que a norma pré-constitucional era matéria de contribuição de inativos no Rio de Janeiro. Que a norma pré-constitucional seja incompatível com a nova ordem constitucional. Naquele caso, o governo do Estado do Rio, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da norma pós-constitucional, decidiu continuar a cobrança com base no entendimento que havia uma norma pré-constitucional que permitia. E aí o tribunal, então, creio que acolheu uma reclamação. Então, há situações que podem nos levar mas não está em causa. Não, aqui não está em causa. Aqui não está em causa Não. a lei pernambucana de 47. O eminente Procurador-Geral da República, unicamente no caso, impugnou a lei 12.343, de 2003, e o decreto 24.446, ambos do Estado de Pernambuco. Tanto que, aliás, eu ressalto isso. Ministro Gilmar, o seu voto acompanha do... Não, eu acompanho, eu só gostaria de ressaltar esse aspecto. Pois não. Eu vou juntar voto também, viu? Pois não. Eu queria, Ministro Eros. senhor presidente, eu vou acompanhar pelas mesmas razões que estão em meus votos na ADI 3259 e na ADI 2948. Que eu mencionei, inclusive, no voto. Bem, então proclamo o resultado. Vossa Excelência não está acolhendo o fundamento de violação à competência de direito Inciso penal. primeiro? Penal. Exatamente. Eu apenas, de passagem, eu me refiro, mas eu me concentro basicamente no inciso 22. Porque eu discordo desse fundamento. Não é? Acho que é uma petição de princípio. E faço uma série Né? Se é autorizado aos estados, então não é crime. E É faço o inciso algumas- 20. E faço algumas outras considerações, o ministro Gilmar já afirmou, Pertence não é, a respeito do efeito não está repristinatório e daí a impugnação de leis já revogadas, mas cuja eficácia seria restaurada se nós declarássemos apenas a inconstitucionalidade do último diploma legislativo. Faço também essa análise. Proclamo, portanto, o resultado nos 4 processos chamados a julgamento, de relatoria do ministro Celso de Mello. O tribunal, por maioria, julgou procedentes as ações nos termos dos votos do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava as ações improcedentes. Senhora Presidente, se apenas pudesse constar, no caso de Alagoas, que eu rejeito a preliminar, porque há uma preliminar no caso de Alagoas, Na ação direta de inconstitucionalidade número 3.189. 3.189 de Alagoas, o eminente relator rejeita a preliminar de... É uma preliminar porque de não conhecimento da ação,
porque o Procurador-Geral não teria impugnado toda a cadeia normativa, quando, na verdade, ele corretamente impugnou toda a legislação posterior a 88. Na ação direta de Alagoas, portanto, que ataca a legislação do Estado de Alagoas, o eminente relator rejeita a preliminar. Chama a julgamento agora, sendo relator o ministro César Peluso, ação direta de inconstitucionalidade 3.063, requerente o Procurador-Geral da República e requerido o governador e Assembleia do Maranhão. Senhor presidente, no meu caso não tem cadeia nem repristinação, é caso simples, lei de 2002, estou julgando procedente a ação. Julga procedente. É Matéria idêntica, o eminente relator julga procedente. Ministro Marco Aurélio, Presidente, apenas para o lei de consigno, Maranhão. para a juntada da justificativa de voto, que continuo no entendimento sufragado quando do julgamento de 1169. Eu peço vênia ao relator e aos colegas para divergir. Proclama o resultado, o tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação vencido o ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente. Chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 484, relator o ministro Eros Grau, requerente o governador do Estado do Paraná, requerido o governador do Estado do Paraná e a Assembleia Legislativa daquele Estado. Com a palavra o relator. Senhora presidente, o governador do Estado do Paraná propõe ação direta com pedido de cautelar, questionando a constitucionalidade das leis 9.422 e 9.525. Do relatório que eu distribuí, que foi distribuído aos colegas, consta o texto de uma e de outra lei. São algumas páginas para transcrevê-las. O requerente afirma que os textos normativos atacados colidem com as disposições dos artigos 37, incisos 2 e 13, 132 e 169, todos da Constituição do Brasil, bem como com o artigo 69 do ato das disposições constitucionais transitórias. Sustenta que a Lei 9422 é inconstitucional porque atribui competência de assessoramento jurídico do Poder Executivo aos integrantes da nova carreira de advogado especial do Estado. 2. Permite a advogados e assistentes jurídicos ingresso na carreira mediante concurso de efetivação. 3. Interdita o acesso à carreira mediante concurso público aberto. 4. Estabelece a vinculação entre vencimentos de advogado especial de primeira classe e a remuneração do secretário de Estado. 5. Estrutura carreiras, cria cargos e institui vantagens funcionais e remuneratórias sem antecedente previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informa que foi proposta ação direta na qual se busca a declaração de constitucionalidade do artigo 56 do ato das disposições constitucionais transitórias do Estado do Paraná. A medida cautelar foi indeferida em 6 de junho de 1991. A Assembleia Legislativa afirma que o legislador estadual extraiu a distinção de consultoria e assessoramento jurídico e remeteu a primeira ao procurador do Estado e a segunda aos advogados estáveis e assistentes jurídicos em atividade no Estado, que as leis atacadas não afrontam o artigo 69 do ato das disposições constitucionais tributárias transitórias. 3, que é os senhores compreenderam, supor que alguém estável, efetivo e ocupante de cargo de carreira jurídica fosse obrigado a abrir mão de tudo isso para submeter-se a concurso público para o mesmo cargo que ocupa, alterado apenas a denominação. Enquanto o advogado seletista, mas não fez o que dar execução à norma constitucional prevista no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, integrando-o em quadro provisório até que se submeta ao concurso de efetivação ali previsto. Finalmente, que havia previsão orçamentária, sim, para fazer face à despesa oriunda da implantação da carreira. Advogado-geral da União, ressaltando que as leis são coerentes com a Constituição, manifesta pela improcedência. O Procurador-Geral também opina pela improcedência do pedido, salientando que essa Corte julgou improcedente o pedido formulado nos autos da DI 175. É o relatório. Não há sustentação oral. Voto de Vossa Excelência. O governador do Estado pretende ver declarada a inconstitucionalidade dessas duas leis estaduais. A primeira,
criou a carreira especial de advogado do Estado do Paraná, que coexiste com a dos procuradores estaduais. Os integrantes daquela primeira carreira, qual os procuradores, estão sujeitos à autoridade do Procurador-Geral do Estado. O requerente sustenta que o texto normativo conflita com o disposto no artigo 132 da Constituição do Brasil, não se coadunando com a exceção veiculada pelo artigo 69 do ato das disposições constitucionais transitórias. Esse tribunal, ao julgar a ADI 175, em que foram questionados preceitos da Constituição paranaense relacionados ao tema, examinou a constitucionalidade da existência de carreiras destinadas ao assessoramento jurídico paralelamente às carreiras das procuradorias estaduais. Nessa ocasião, manifestou-se acatando a constitucionalidade institucional desses órgãos especiais. Eu transcrevo aqui um trecho do voto do ministro Otávio Galotti, que foi o relator desse feito, para efeito de registro. Observe-se ainda, prossigo, que no julgamento da mesma ADI 175, o tribunal afastou a alegação de ofensa à regra do concurso público, prevista no artigo 37, inciso 2, trecho do voto do relator, Otávio Galotti. Não vejo igualmente no artigo 56 ainda em exame, afronta a exigência de concurso público, eis que os servidores nele contemplados são mantidos em cargos da mesma natureza e atribuições dos já exercidos. Não há, portanto, investidura em outro cargo suscetível de contrariar a prescrição constitucional. Agora, digo eu, os preceitos que impõem o concurso de efetivação para os servidores ocupantes de empregos públicos de advogados e assistentes, quando alcançados pela estabilidade prevista no artigo 19, não são inconstitucionais. O próprio parágrafo 1º do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias prevê, como enfatizou o ministro Célio Borja, a realização desse concurso. Note-se bem, uma vez mais, que os servidores aos quais se refere o artigo 12 da lei impugnada nesta ação, de uma das leis, são estáveis. Daí não afrontar a Constituição a criação de um quadro transitório para acomodá-los até a realização do concurso de efetivação. Não subsiste, igualmente, a alegação de que o artigo 16 da lei impugnada estabeleceu vinculação vedada pelo artigo 37, inciso 13 da Constituição. Embora o preceito pareça sugerir uma identidade entre a remuneração da carreira especial de advogado, classe 1, e a remuneração dos secretários de Estado, os vencimentos, tal como destacou o ministro Célio Borja, estão fixados no anexo da lei em números absolutos, e o requerente não demonstra a existência dessa vinculação que sustenta ter sido estabelecida na hipótese. No que tange à afirmação de que as leis atacadas contrariam o artigo 169, incisos 1 e 2 da Constituição do Brasil, esse tribunal fixou entendimento no sentido de que a apuração da existência de dotação orçamentária suficiente de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias constitui controvérsia de fato, não passível de exame em ação direta de inconstitucionalidade. Ademais, a inobservância desses requisitos não induz a inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua execução no exercício financeiro respectivo. Eu estou citando aqui inúmeros precedentes. Por todos, a ADI 1585, o relator, o ministro Sepúlveda pertence. Por fim, afastadas as alegações de inconstitucionalidade postas em face da Lei 9422, também hão de ser repelidos os ataques à Lei 9525, que se limita a estender aos integrantes da carreira especial de advogados, no que couber, os direitos, deveres e vedações atribuídas às carreiras a que respeita o artigo 135 da Constituição. Ora, o artigo 135 apenas declara aplicar-se às carreiras de procuradores e defensores públicos a remuneração, aplicar-se a carreiras de procuradores de Estado e defensores públicos, a remuneração na forma de subsídio em parcela única. A Lei 9422 nada mais faz do que afirmar o óbvio, algo que decorreria diretamente da Constituição, decorre
diretamente da Constituição, independentemente de qualquer intervenção do Legislativo Estadual. Por essas razões, senhora presidente, estou julgando improcedente a ADI. O eminente relator julga a ação improcedente. Ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, em que pese essa ação ter sido proposta em 91, é isso? É. Em 91, eu vou pedir vista, mas já pedindo a Vossa Excelência que me possibilite trazer na primeira sessão do mês de fevereiro. Aguardam os demais. Alguém deseja adiantar voto? Não. Portanto, após o voto do relator, que dava a ação por improcedente, pediu vista a eminente ministra Carmen Lúcia. Aguardam os demais. Ministro Eros Grau. Ministro Carlos Brito, perdão. Vossa Excelência é relator da reclamação 2.974, reclamante o Estado do Rio Grande do Norte, reclamado a juíza do trabalho da Terceira Vara de Natal. Excelência, são, parece que 6 reclamações. São 6? É. Posso chamá-las todas em conjunto, ministro Carlos Brito? São 3 do Rio Grande do Norte. São 3 do Rio Grande do Norte, posso chamá-las em conjunto? Pode, excelência. Então, chama a julgamento, além daquela já nominada, a reclamação 3.270, reclamante o Estado do Rio Grande do Norte, reclamado o Juiz do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Natal. E a reclamação 3.111, reclamante o Estado do Rio Grande do Norte, reclamado o Juiz do Trabalho da 5ª Vara de Natal. Com a palavra o relator. Senhora presidente, são reclamações propostas pelo Estado do Norte contra decisões que determinaram o bloqueio de verbas públicas para pagamento de requisições de pequeno valor, obrigações de pequeno valor. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência me perdoa, existe ainda uma outra do Estado do Rio Grande do Norte, a 2.953, eu indago se comporta julgamento conjunto. Está certo. Também? Pode também. Então, também chama a julgamento a reclamação 2.953, reclamante o mesmo Estado do Rio Grande do Norte, reclamado juíza do trabalho da 2ª Vara de Natal. Exato. Com a palavra, eminente relator. Senhora presidente, eu digo que a pretensão reclamatória não merece acolhida. Primeiro, porque o ato jurisdicional combatido foi proferido em data anterior à concessão, com eficácia ex nunc, da medida liminar na ADI 3057. Mas, ainda que assim não fosse, as requisições de pequeno valor, incertas as folhas tantas, dão conta de que o bloqueio em tela, além de apoiar-se no provimento TRT número 1/2003, lastreou-se no artigo 87 do ADCT. Daí porque, como penso, mesmo que se pudesse concluir pela ofensa a decisão da ADI em 3057, medida cautelar, a ordem de bloqueio permaneceria absolutamente intacta. Por outro giro, também entendo não assistir razão ao reclamante quando sustenta desrespeito à decisão na ADI 1662. Assim me posiciono porque, nesse julgamento, o Supremo Tribunal cuidou especificamente dos precatórios e dos pedidos de sequestros que têm o seu regime jurídico previsto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição. Esse dispositivo constitucional não dispõe sobre obrigações definidas em lei como de pequeno valor, porque, nesses casos, o pagamento das dívidas judiciais do poder público é, como sabido, realizado à margem do precatório. Parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição, combinado com o artigo 78. Esse é o quadro que me parece singelo, voto pela improcedência do pedido e pela prejudicialidade dos agravos interpostos pela Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte. Improcedentes as reclamações E, por consequência, e prejudicados os agravos. Há divergência em relação ao voto do relator? Proclamo o resultado. Só quanto ao fundamento da posterioridade da medida liminar, aí eu tenho alguma dúvida, mas ele, não, na verdade, não é... Agora é tudo de pequeno valor, viu? Eu sei. Não, porque... O ato jurisdicional atacado, ele foi anterior à concessão
com eficácia ex nunc, não é, da medida liminar na ADIM 3057. Em que consistia em... Que... Qual era o objeto? O objeto da ADIM. O objeto da ADIM 3057... Não é 1600 e... 1662. É que aqui o Supremo cuidou da dos 1662. dos Sim. precatórios Não. que têm o seu regime jurídico previsto no parágrafo 2º do artigo 100. É que foram em ADIM 3000 e... Isso. Hein? Então, esse dispositivo constitucional não dispõe sobre obrigações de pequeno valor, definidas em lei como de pequeno valor. Me perdoe, qual é o objeto dessa ADIM? Essa ADIM era uma resolução do TST que autorizava o sequestro em caso de não pagamento de Pela precatório. preterição? Não. Em caso de não pagamento. Bastava o não pagamento. E aí o tribunal entendeu que o sequestro só se justificaria na hipótese... Perfeito. A Só se 1640, justificaria na hipótese de preterição Isso. da ordem. Então é essa ADIM, a ADIM 1662. Isso, esse que é o caso paradigma, né? Apontado como paradigma. Não? Não, o paradigma aqui seria a ADIM 3057. A primeira. Pois é, mas isso que eu não estou... Então, a 3057 trata de quê? É isso que eu perguntei. Era o provimento do TRT 1/2003. A 1662 é que trata de precatórios. Mas não é o paradigma, São aqui o paradigma duas. é 3057. Então, Qual é o objeto dessa? Isso que eu pergunto. Que aqui é um ato do TRT da 21ª, não é? A do ministro Maurício Corrêa, do TST. do TST. E que tratava da mesma questão? Era de requisito de... Deixa eu ver, me dê aí Aquisição de pequeno me dê aí os autos, por favor. A 1662 trata de precatórios, né? Não há dúvida quanto a isso. Agora vamos ver a 3057. Era o provimento do TRT. TRT, isso... Deixa eu ver. TRT da 21ª região. Essa aqui também. Aqui, o tribunal, por unanimidade, deveria pedir medida cautelar para suspender a vigência do TRT. Nós estamos, me perdoe, enquanto... Na verdade, nós estamos julgando 6 casos em conjunto. Em São quatro, né? Ah, em São 4. quatro. São os outros, perdão. Esses 4, todos o paradigma é o 3057. Todos são do Rio Grande do Norte. Há mais 2 do Estado de São Paulo, mas que eu o leio relator na reclamação. não está trazendo a julgamento. Página 3, na reclamação 3270. Com efeito, a governadora do Estado ajuizou a DIN contra o provimento TRT-CR 001-2003, que alterou o provimento TRT-CR 07, ambos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que, dentre outras normas, delegavam poderes aos juízes das varas do trabalho para a emissão do requisitório de pequeno valor, afrontando o artigo 100, parágrafos 3º e 5º da Constituição Federal. Qual é essa que Vossa Excelência está lendo? É a de... A 3057? É essa a DIN, essa é a reclamação. E eu estou lendo o texto da reclamação. Certo. O que eu observo O que se está dizendo, inclusive, é que ao revogar o referido provimento, portanto, o TRT, e continuar a praticar os atos nele previstos, está caracterizada a desobediência pelo TRT a decisão desse colênio do Supremo Tribunal Federal. É só que essa ADI é anterior, não é? Ao próprio ato jurisdicional combatido na reclamação. Posterior, você disse. Anterior. Nossa, ele é anterior. Foi o ato jurisdicional, realmente, o ato combatido é anterior à data, à decisão lá de 3057. Então, não poderia haver, não é, contrariedade ao que nós decidimos. A autoridade da decisão não foi contrariada. Mas se a decisão ainda não foi executada, e se nós suspendemos a norma, se for só esse fundamento... Não, eu também ponho outro fundamento. É que as requisições de pequeno valor
não dão conta de que o bloqueio, além de apoiar-se nesse provimento, ele se baseou no artigo 87 do ADCT. É porque E aí, ou seja, nesse caso, a decisão o que proferida na eles ADI... estão alegando é a violação, pelo menos o artigo 100, parágrafo 3º e 5º. E o parágrafo 3º trata exatamente dessa matéria, das requisições definidas como de pequeno valor. O Estado do Rio Grande do Norte teria uma lei que definiu qual seria a causa de pequeno valor? eu acho que sim. Deve ser essa ver a questão. Desculpa, mas deixa eu ver. 86. É aquela cláusula sobre os valores até que viesse a lei. Eu acho que tem. Agora, vou tentar localizar. O texto que estou lendo é 3.270, mas deve ser idênticos, né? Há um precedente na DIN 2.868, que é, acho que, o paradigma invocado. Não, neste caso é a... Não é? Na reclamação 3.014. Olha, no voto mais... Essa é a DIN 3057. Sei. Num voto mais extenso, lendo o meu voto por inteiro, eu digo assim: a pretensão do Estado norte-riograndense não merece acolhida. Primeiro, porque a requisição de pequeno valor, a RPV atacada, foi expedida em data anterior à concessão, com eficácia ex nunc, da medida liminar que foi deduzida na ADIM 3057. Ou seja, o ato guerreado foi proferido em 25 de 8 de 2003. E a decisão tida por desrespeitada é de 19 de 2 de 2004. Desrespeito por vidência. Como é? Desrespeito por vidência. Não poderia haver desrespeito jamais. Agora, segundo, porque essa RPV dá conta de que o bloqueio, além de apoiar-se nesse provimento, se fundamentou no artigo 87. Se não foi cumprida, se a decisão não foi cumprida? Então, não pode ter havido ofensa à autoridade da decisão. Se a decisão não foi cumprida, está suspenso. Para todos os efeitos, já não pode mais ser aplicada. O que foi suspenso? A norma do TRT que autorizava esse tipo de requisição. Há uma DIN, essa 3057... 3.050. 3057, que teria suspenso, na qual teria restado suspenso, a norma do TRT que autorizava esta requisição. Não, cumprimento de requisição. Não é isso. Olha, a decisão atacada, a decisão do tribunal, objeto da reclamação... É anterior. Ela é anterior, foi proferida em 25 de 8 de 2003. E a decisão nossa, tida por desrespeitada, é de 19 de 2 de 2004. Como a reclamação busca na prevalência da autoridade da do coisa julgada, pronunciamento, não pode haver. considerado o ato, porque a reclamação visa infirmar o ato atacado. Tudo bem. A questão aqui é outra. Pela ordem natural da Não, mas tudo bem. Mas se a decisão, por alguma razão, ainda não foi cumprida, não sei por que essa decisão não teria sido cumprida, porque a requisição teria que ter tido efeito imediato. Se essa decisão não foi cumprida, e aí nós temos a experiência, inclusive na ADC número 1, na ADC número 4, a liminar, tudo bem, produz efeito ex nunc, agora ela retira essa norma do ordenamento jurídico, logo não se pode mais Na implementar. ADC número 4, nós afastamos, ministro, a eficácia das decisões expressamente. O tribunal... E aqui, nessa DIN mencionada pelo relator, isso Não, ocorreu. está suspendendo o ato impugnado. Sim. Sim, logo como vai se executar essa decisão, se ela ainda não foi executada? Porque se ela já foi executada, não cabe a reclamação. Mas ela deveria ser atacada lá, e aí sim, confirmada em data posterior à nossa liminar, não haveria o desrespeito à nossa decisão. Como eu penso também. Não é inverter a ordem natural das coisas. Não, acho que não. E abrir muito para reclamação. Se for esse só o fundamento, não me parece que... Não, há um outro fundamento. Essa requisição de pequeno valor, Vai ser o próximo vagalhão. além de se apoiar no provimento TRT, se fundamentou também no artigo 87 do ADCT.
Então, tem fundamento autônomo. A norma na qual ela se fundamentava restou suspensa pelo Supremo. É que, ministro, no caso, né, a reclamação não é dirigida contra a norma do Tribunal Regional do Trabalho, mas sim contra o ato concreto. E o ato concreto foi anterior, foi formalizado em data anterior, né? A nossa decisão na liminar. Podemos dizer que nossa decisão foi desrespeitada, né? Só por premonição, né? Na verdade, Não, caberia. aqui não é um modelo antropomórfico, não é disso que se cuida. Não é desrespeito nesse sentido, é o desrespeito objetivo à decisão. É tão somente isto. Quer dizer, a partir do momento em que... Porque ou a requisição se implementava naquele momento e, portanto, não caberia mais reclamação. Vossa Excelência, veja um outro argumento. A nossa liminar tem efeito a partir da formalização. Não retroage para tirar do mundo jurídico decisões anteriores. Cautelar. Foi cautelar. Ainda assim, retirou a lei do ordenamento jurídico. Retirou. Agora, quanto à pergunta de se havia lei, eu acho que não, porque o ato do TRT se fundamentou no artigo 87, que fixa os valores dos salários mínimos. Exatamente, estabelecia até que viesse a lei. Exatamente, então não há lei. Considerava de pequeno valor. Então não havia lei no Estado do Paraná que fez o provimento do TRT, se baseou no artigo 87, para considerar de pequenos valores, do Rio Grande do Norte. Eu acho que eu vou ressalvar esse primeiro argumento, porque, de fato, acho que se não havia a implementação, há desrespeito, sim, à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas como há esse segundo Esse outro fundamento autônomo. Aí sim. Portanto, Vossa Excelência acompanha o relator. Eu indago se há divergência. O tribunal, unanimidade. Deferida a liminar. Supor que a requisição já tenha. Como? É de supor que a requisição a essa altura já tenha. A essa altura. Gerado os seus efeitos, porque foi indeferida a liminar pelo ministro Jobim. Porque ou ela gerou seus efeitos, ou não gerou. E nesse caso, se não gerou, teria que ter. Não ouviu os advogados de Estado e indeferiu a liminar. Bem, eu julgo improcedente a ADIM e, por consequência, prejudicados os agravos. Bem, o tribunal, então, à unanimidade, julgou improcedentes as reclamações, prejudicados os agravos, nos termos do voto do relator. Ministro Carlos Brito, há duas outras reclamações, as de número 3.396 e 3.014, do Estado de São Paulo. Eu indago se permitem julgamento conjunto. Eu vou olhar, Excelência, se eu posso fazer o julgamento conjunto. Tenho que fazer separadamente. Pois não. Então, chamo a julgamento a reclamação 3.014, reclamante o município de Indaiatuba, reclamado o relator do mandado de segurança número 300/2004-00015-009 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhora Presidente, aqui a reclamação procede do município de Indaiatuba. Município que manejou a reclamação contra a decisão prolatada pelo juiz relator do MS número tanto, que tramita pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O que o município sustenta? Sustenta que o reclamado, em desrespeito à decisão tomada na ADIM 2868, afastou a aplicabilidade da Lei Municipal, número 4.233, de 2002, para determinar que a municipalidade adotasse as providências necessárias ao pagamento da quantia de R$ 4.847,54, sob pena de sequestro. Aduz o município que, por força dessa lei municipal, as condenações que não ultrapassarem 3.000 são consideradas obrigações de pequeno valor, para fim de dispensa do precatório. Aqui há uma lei municipal. Alega o reclamante que, ao julgar improcedente a ADIM 2868, este Supremo firmou o entendimento de que, aspas, o legislador infraconstitucional, ao legislar acerca da definição de pequeno valor para fins de pagamento de precatório judicial, tem ampla liberdade de compatibilizar o respectivo valor com a sua disponibilidade orçamentária
sem que, para tanto, haja qualquer limitação material dos valores fixados, razão pela qual plenamente possível a fixação de pequeno valor no montante de R$ 3.000, conforme lei municipal deste ente recorrente. Fecho aspas. Senhora Presidente, a medida liminar foi indeferida por Vossa Excelência mesma no exercício da presidência. A seu turno, o reclamado prestou as informações de estilo e a douta Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamatória. Meu voto. De saída, anoto que no julgamento da ADIM 2868, este Supremo Tribunal Federal examinou a validade da Lei Piauiense 5.250, de 2002. Diploma legislativo, esse que fixa, no âmbito da Fazenda Estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Logo, o acolhimento da pretensão aqui deduzida, por que não dizer até o próprio cabimento desta reclamatória, passa necessariamente pela possibilidade de atribuir-se efeitos transcendentes ou irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. E o fato é que, recentemente, em 21 de nove de 2006, na reclamação 4.219, questão de ordem, este colene tribunal retomou a discussão quanto à aplicabilidade da chamada transcendência dos fundamentos determinantes, oportunidade em que 4 ministros já externaram entendimento negativo à adoção dessa tese. Esse é o quadro, eu voto preliminarmente pelo não conhecimento da reclamação. Essa que eu estou lendo, 3014. Não seria improcedência? Improcedência? Porque não haveria o desrespeito, né? Alega-se desrespeito. Alega-se. Basta a alegação. Julgar improcedente. Há um descompasso com a decisão paradigmática desse tribunal? Não. Não? Nós Porque... inclusive, decisão explícita a esse respeito, que alegou desrespeito. Você examina, É suficiente. se julga improcedente. Improcedente, Eu não estou entendendo por que a discussão sobre os fundamentos transcendentes. É porque... Reclamação é se disser que contraria a decisão do STJ. E aí não se conhece. Agora, se procede ou não, que articulado, deságua na procedência ou improcedência do São pedido. Paulo indica como paradigma a decisão do Supremo na ADIM tal que julgou inconstitucional uma lei do Piauí. Exatamente. Mas entende que os motivos determinantes daquele julgamento irradiam-se externamente, não é? Na realidade, não há Em caráter transcendente. Aí se transcende, se não transcende. Problema metafísico. E o ministro Jobim? não conhecimento. Senhora Presidente, vou pedir vista nesse caso. O ministro Gilmar está curioso. O ministro Carlos Brito, então, não aceita te ouvir. Vossa Excelência não conhece, não é? Tá certo. O ministro Carlos Brito, Vossa Excelência não conhece. Pelo não conhecimento, o ministro Marco Aurélio pondera que, no caso, se trata de improcedência da reclamação pela falta do próprio paradigma, não é? Então, Improcedência porque não há o desrespeito àquela decisão. uma pessoa muito idosa esquerdista. Tem problemas então eu ajusto muito nova direita. pela improcedência Seria da curioso reclamação. saber o que Pela é. Cabimento da medida, basta articulação de desrespeito. Agora, procedência e improcedência. Bem, o eminente relator, então, julga improcedente o pedido. O ministro Gilmar Mendes pede vista. Os demais colegas pediu vista. Eu estou pedindo vista. Não. Eu estou convencido, eu acompanharia o relator, não peço vista. Porque eu estou pedindo vista porque o relator está colocando essa questão dos fundamentos determinantes. Ah, entendi. Mas o relator não está acolhendo. Porque o caso é interessante, é o seguinte, o município tem um critério, o município adotou um critério, ele, seguindo, portanto, o que determinou a Constituição, ele fixou um valor. O TRT entendeu que esse valor é inconstitucional. E é por isso que está reclamando. Sim.
se quisessem aprofundar no debate, em termos de reclamação, nós poderíamos discutir aqui a constitucionalidade ou não da lei municipal, incidentalmente. Não haveria nenhum problema. Tecnicamente, isso seria integralmente possível. Portanto, não há que falar nem em fundamentos transcendentes. Mas eu peço vista. Tá, então eu vou aguardar também. Após o voto... Aguardemos. Hein? Após o voto do ministro relator, que julgava Não, porque improcedente a reclamação, realmente pediu esse é um vista ao caso ministro interessante, Gilmar porque a lei Mendes, municipal aguardam os demais. fixando o valor. E o, nesse caso lá. E o juiz declarou, o TRT declarou a inconstitucionalidade da lei. Chama a julgamento a reclamação 3.396, relator ministro Carlos Brito, também de São Paulo. Reclamante o Estado de São Paulo, reclamada a juíza do trabalho da segunda vara do trabalho de Esse Marília. era simples, não. Tanto que eu relatei Não, os casos do separado. bingo do ministro. Viu que eu relatei separado. Não, são casos simples. O que mais que tem para hoje? Tem uma segunda, foi chamada? Sim, já chamei, ministro Carlos. Essa é do Estado de São Paulo, senhora presidente. É contra a decisão proferida pela juíza da segunda vara do trabalho de Marília. Essa decisão determinou o sequestro de R$ 29.500 para pagamento do VP, número tão, em favor de Oscar da Silva Matos e outros. O que sustenta o reclamante? Sustenta que o ato judicial, agora posto em xeque, agride a decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADIM 1662. Vai além para dizer que essa ação direta firmou o entendimento de que a medida de sequestro somente é cabível nos casos de preterição da ordem cronológica de pagamento. As folhas 80 e 83, a autoridade reclamada prestou as informações que eu solicitei, por meio das quais defende o ato impugnado. De sua parte, a ministra Ellen Grace, no exercício da presidência, indeferiu a medida liminar requestada pelo acionante. Prossigo na tarefa de resumir a causa para dizer que a douta Procuradoria-Geral da República, em parecer do doutor Antônio Fernando de Barros e Silva de Souza, manifestou-se pela improcedência do pedido. É o relatório. O voto, Vossa Excelência. Senhora presidente, como visto, insurge-se o reclamante contra a decisão proferida pela juíza da segunda vara de trabalho de Marília, que determinou o sequestro de R$ 29.500 a fim de satisfazer o débito inscrito no precatório número tal. Para tanto, alega o acionante desrespeito ao decidido na ADIM 1662 de São Paulo. Muito bem, as informações de folhas dão conta de que, aspas, decorrido o prazo sem a notícia de quitação do precatório, determinou-se em 11 de nove de 2003 a expedição de mandado de pagamento no prazo de 60 dias. Eis que os valores dos créditos dos três reclamantes, cada qual considerado individualmente, foram classificados como de pequeno valor, por não ultrapassarem o limite da lei estadual, a lei estadual número tal, de tal data. Vê-se, portanto, que, segundo bem apanhou a ministra Ellen Grace, aspas, o caso concreto é de precatório relativo a crédito trabalhista considerado individualmente de pequeno valor. Fecho aspas. E digo, senhora presidente, o fato é que, no julgamento da referida ADIM, este Supremo Tribunal Federal tratou de débito de natureza alimentar, não a negar, mas excluídos aqueles definidos em lei como de pequeno valor. Daí porque não enxergo identidade entre o caso dos autos e o objeto da ADI tida, né, por desrespeitada, a ADI 1662. A derradeira, digo que a autoridade reclamada apenas determinou o sequestro de verbas públicas para a quitação do VP número tal, porque concluiu que os interessados buscavam a satisfação de créditos trabalhistas considerados em lei como de pequeno valor. E não é reclamação a via própria, né, para aferir do acerto ou do desacerto dessa aferição. Nessa moldura, o meu voto é pela improcedência do pedido. Ministro relator, julga improcedente a reclamação. Há divergência? Sim, de acordo. Pois não, ministro Eros. Eu entendo que o sequestro só é admitido
na hipótese de quebra de precedência, e, no meu modo de ver, isso foi reconhecido na DIN 1622. Para não me estender, eu vou me reportar a 1622. Vou apenas me reportar as razões ao meu voto na reclamação 3293. Eu peço vênia para divergir. Julga procedente. Aliás, as minhas razões são apoiadas sobre o raciocínio do ministro Gilmar Mendes, que eu penso que há de me acompanhar. Bem, A Excelência também está transcendendo, nunca esperei. O Pequeno fundamento, valor, né? Não é pago por precatório, mas... É pequeno valor? É, pequeno valor. É o do artigo 78. Aquela hipótese que a gente já julgou aqui, do 78 da DCT. Então aí não... Aí já dissemos que não se aplica. o tribunal, aplica, por não há maioria, identidade. nos termos do voto do relator, julgou improcedente a reclamação, vencido o ministro Eros Grau, que a julgava procedente. Chama a julgamento os embargos de declaração na extradição número 966, relator ministro Sepúlveda Pertence, embargante John Edward Alite, e embargado o governo dos Estados Unidos da América. Senhora Presidente, o Ministério Público Federal, parecer da Lavra de Luz, subprocuradora-geral Cláudia Marques, com aprovação do eminente procurador-geral, expôs o caso. Cuida-se de embargo de declaração com efeitos modificativos. Acórdão proferido pelo Tribunal, nos autos da extradição 966, que julgou parcialmente procedente o pedido dos Estados Unidos, concedendo a entrega do nacional norte-americano John Edward Alite, quase que é o homem da Suprema Corte, para ser processado e julgado perante o país requerente de delito de conspiração, alito, correspondente no ordenamento pátrio ao crime de associação para tráfico. Exeimento do julgado, extradição, delito de conspiração, dupla incriminação do fato, concorrência dos demais pressupostos de deferimento. A conspiração não encontra correspondente no Brasil apenas no delito de quadrilha ou bando. Quando, dentre as finalidades da quadrilha, encontra-se a prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, como no caso, a conduta corresponde à figura específica de associação prevista no artigo 14 da Lei 6368. Cito os precedentes, Veloso, Maurício, etc. O qual, de resto, não foi revogado pela Lei 8.072, de 90. E a associação para o tráfico enquadra-se entre aquelas passíveis de extradição, segundo o artigo 2º, 27 e 28 do Tratado entre Brasil e Estados Unidos. De outro lado, a pronúncia indictment descreve concretamente os elementos essenciais da realização do tipo, como exige a jurisprudência, bem como não ocorre a prescrição, tanto pelo direito norte-americano como pelo brasileiro. Extradição, delitos de extorsão, pronúncia, ausência de descrição suficiente dos fatos, indeferimento. A extorsão no Brasil é delito de mera conduta, cuja consumação não exige efetiva obtenção da indevida vantagem econômica. Contudo, a especificação da vantagem ilícita pretendida, inexistente na pronúncia, é imprescindível para a caracterização do crime. Sem ela, o que restaria, quando muito, seria o delito de ameaça, cuja pena é inferior a 1 ano de prisão e, por isso, não passível de extradição. Prossegue a doutora Cláudia Marques. Sustenta o embargante em síntese. Ausência dos textos legais norte-americanos, de penas e prescrição, existência de contradição no deciso impugnado, uma vez que, embora afirme o acórdão que as alterações da pronúncia e substituição são absolutamente irrelevantes para a caracterização do delito autônomo de conspiração, o fato é que foi justamente a menção de ocorrência do suposto crime de tráfico de entorpecentes pela suposta quadrilha que permitiu que fosse contornado o óbice da impossibilidade de extradição pelo crime de quadrilha. A omissão quanto ao exame dos pedidos formulados pela defesa, a referência à impossibilidade de um segundo pedido de extradição pelos mesmos fatos. Esse caso é que o indictment com que foi requerida a extradição, depois foi como que aditado para incluir um outro acusado, mas sem nada de novo com relação ao extraditado. E alega mais que o acordo impugnado a estabelecer a correspondência do delito de conspiração ao crime previsto no artigo 14 da Lei de Tóxico deveria exigir que houvesse imputação formal desse delito na ordem estrangeira ou que tivessem sido encaminhados para análise os textos legais sobre o mesmo. Que a lei pátria não pune o delito de conspiração de planejamento para a formação de uma quadrilha,
não havendo em relação a tal conduta dupla incriminação. Opinou, no final, pela rejeição dos embargos, de modo a autorizar o cumprimento... Não, a rejeição dos embargos. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, extrato do parecer do Ministério Público, os embargos não merecem acolhimento, não há omissão, contradição, obscuridade. Sustenta embargante a omissão do julgado, uma vez que os autos não foram instruídos com os documentos. Tal omissão, entretanto, não se verificou, os temas referidos, dupla tipicidade e contagem do lapso prescricional, foram devidamente apreciados pelo plenário com base na documentação constante dos autos. Com efeito, esse tribunal reconheceu que o delito de conspiração encontra correspondência no Brasil no crime de associação para o tráfico, quando, dentre as finalidades da quadrilha, verifica-se a prática de crimes relacionados ao tráfico. Asseverou que a associação para o tráfico, diversamente do delito de quadrilha ou bando da legislação penal comum brasileira, enquadra-se dentre aqueles passíveis de extradição, segundo o artigo 2º, números 27 e 28, contratado com os Estados Unidos. Demais, o pedido de extradição foi indeferido contra os delitos de extorsão, nos moldes pretendidos pela defesa, reconhecendo-se que a pronúncia não trouxe a descrição da efetiva vantagem almejada. Quanto ao exame da prescrição, acorda impugnado o registro. A questão da prescrição não opta em caso ao deferimento do pedido. À luz da legislação americana, exige que o crime não prescreva, que a pronúncia seja registrada no prazo de 5 anos a contar da data do cometimento dos delitos. Todos os presentes autos descritos, tendo os presentes autos descrito crime de conspiração que cessou em 2004 e que a pronúncia se deu em 17 de outubro de 2004, não há que se falar em decurso de prazo prescricional. Também não ocorreu a prescrição à luz da legislação brasileira, pena máxima é de 10 anos, punibilidade se extingue pela prescrição em 16 anos. Os pedidos formulados pela defesa, referente à impossibilidade de um segundo pedido de extradição pelos mesmos fatos, a superação do improrrogável prazo do artigo 82 da Lei 6.015 e necessidade oitiva do extraditando quanto aos fatos imputados na pronúncia em substituição, foram objeto de exame incidental no processo de extradição, vide folhas e folhas, não estando inserido no pleito principal, levado ao julgamento plenário da Corte, razão pela qual não há falar em omissão. Todos os questionamentos aventados pelo embargante, descritos nas alíneas B, D e E, do item 2 deste parecer, buscam questionar a justiça da decisão proferida pelo Supremo, o que não se mostra cabível. Cita precedentes e conclui pela rejeição dos embargos. Digo apenas correto o parecer, cujos fundamentos adoto como razão de decidir. E, em consequência, rejeito os embargos, que declaro manifestamente protelatórios e, em consequência, autorizo o imediato cumprimento do acordo embargo. O eminente relator rejeita os embargos e determina o imediato cumprimento do acórdão. Há divergência? Presidente, os Pois não. primeiros declaratórios, eu peço vênia ao relator para divergir quanto Antes ao do julgamento, cumprimento houve 5 imediato. embargos. O homem ama a prisão brasileira. Bem, A prisão americana deve estar muito ruim. Em decorrência das condições das nossas penitenciárias. Pois por unanimidade, Ele pede transferência, mas não quer sair de jeito nenhum. o tribunal rejeitou os embargos por unanimidade. O eminente relator encaminhava para o imediato cumprimento da decisão por entendê-los protelatórios, matéria na qual diverge o ministro Marco Aurélio, por se tratarem de primeiros embargos. Chama a julgamento, ministro Sepúlveda Pertence, o agravo regimental na reclamação 4.551, agravante IRG-SC limitada e agravado Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora tem que encerrar porque tem a prioridade. Estado de São Paulo, né? IRG. Reclamação contra a qual o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a exclusão de juros compensatórios em desapropriação indireta. Alega-se desrespeito ao julgado Nadim 1098, Marco Aurélio, de 1996. Neguei seguimento à reclamação, por 2 fundamentos. A
a decisão paradigma não cuidou de juros compensatórios. E B, o acórdão reclamado ajusta-se à orientação do Supremo Tribunal sobre o tema. Em agravo regimental, insiste na ofensa ao julgado na ADI 1098, manifestou-se o Ministério Público sobre o agravo. Agravo regimental interpôs despacho que negou seguimento à reclamação. Decisão proferida por órgão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a exclusão de juros compensatórios do cálculo da sentença exequenda. Alegada ofensa, a autoridade da decisão proferida na ADI 1098, ao argumento de que o referido órgão não deteria competência administrativa para tanto. Parecer pelo não provimento. É o relatório. Voto, Vossa Excelência. Código do parecer. Vê-se, portanto, que o Supremo entendeu competir ao presidente do Tribunal de Justiça ordenar de ofício a requerimento da parte a correção de inexatidões materiais ou a retificação de erros de cálculo, desde que sejam originariamente decorrentes da atualização. Com efeito, ao excluir os juros compensatórios do cálculo da sentença exequenda, pode-se concluir que o órgão especial do Tribunal de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência, procedendo a uma retificação da conta seguindo precedentes jurisprudenciais firmados por essa excelsa Corte, como decidido na decisão reclamada. Da decisão reclamada, transcreve-se: o saldo devedor apurado, total de 4.114.000, incluiu indevidamente juros compensatórios de 2.350.000, contrariando a jurisprudência do Supremo, do Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional 30, não se há de computá-los, sob pena de permitir o excesso de execução e enriquecimento sem causa do particular. Pelo exposto, e para que seja feito o cálculo, excluindo os juros do provimento ao agravo. O acerto de tal decisão, ou ainda a circunstância de faltar recurso apropriado contra ela, não se revelam argumentos susceptíveis de serem analisados na presente via reclamatória. Diversamente do que argumenta a empresa agravante, tais hipóteses não foram objeto de discussão na referida ação direta de inconstitucionalidade. É aquela ação direta sobre regimento interno do Tribunal de Justiça. Ademais, cumpre enfatizar nesse ponto específico, consideradas as notas que a caracterizam, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Correto o parecer, não há identidade entre o tema que se pretende examinar com aquele tratado na decisão paradigma. Ainda que assim não fosse, o ato reclamado, ao excluir os juros compensatórios relacionados ao período anterior à promulgação da Constituição, decidiu de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, verba e graça, RS 155.969, Marco Aurélio. Nega provimento ao agravo. Presidente relator, nega provimento à divergência. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Senhores ministros, senhora ministra, antes de encerrar a sessão, indico a retirada de pauta pelo relator, ministro Gilmar Mendes, do mandado de segurança 23.308, impetrante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, impetrado o governador daquele estado. Ainda antes de encerrar a sessão, desejo relembrar aos eminentes colegas que, na sequência, teremos na nossa biblioteca o lançamento do volume que contém o repositório de nossa rica jurisprudência sobre comissões parlamentares de inquérito. Está encerrada a sessão. Decisão.